No silêncio solene da catedral, Fábio sentia o peso do anel de noivado de Denise em seus dedos e um triunfo gelado em seu peito. O passado, ele acreditava, estava morto e enterrado. Ao seu lado, sua mãe, Sônia, mal continha o sorriso vitorioso. O plano dela havia se concretizado com perfeição, mas a harmonia foi quebrada por um murmúrio que cresceu até se tornar um silêncio chocado. As portas da igreja se abriram, emoldurando a figura de uma mulher que parecia esculpida em força e esmeralda. Bruna. Em seus braços, a prova viva da mentira de Fábio, a pequena Lorena, dormia serenamente. O mundo de Fábio parou. O ar ficou rarefeito em seus pulmões. Aquela não era a mulher frágil que ele havia descartado. Era uma rainha que viera não para chorar, mas para tomar seu trono de volta. E ele estava, pela primeira vez na vida, aterrorizado. 2 anos antes, o mundo de Bruna era pintado em cores vibrantes, e o nome dessa paleta era Fábio. Eles haviam se conhecido em uma galeria de arte, um encontro tão espontâneo que parecia roteirizado por um otimista incurável. Bruna, com seu olhar aguçado para a estética e uma paixão por design de interiores que transbordava em cada gesto, estava analisando uma instalação de luzes. Fábio, o arquiteto por trás do projeto de renovação do espaço, aproximou-se, atraído não pela obra, mas pela intensidade com que ela a observava. A conversa fluiu como um rio, partindo da arte para a vida, dos sonhos para as confidências. Naquela noite, Bruna sentiu que havia encontrado não apenas um homem charmoso, mas uma alma que parecia espelhar a sua. Fábio era magnético. Herdeiro de uma das maiores construtoras do país, ele possuía a confiança de quem nunca precisou duvidar do próprio futuro. Mas com Bruna, ele era diferente. Ele não falava de negócios ou de patrimônio, falava sobre as linhas de um edifício que o emocionavam, sobre o desejo de construir lares, não apenas prédios. Ele a levava para canteiros de obras ao entardecer, mostrando como o sol poente mudava a percepção do concreto, transformando-o em ouro. E ela, por sua vez, mostrava a ele como um simples vaso de flores ou a escolha de uma cortina poderiam dar alma a um espaço vazio. Eles se completavam de uma forma que parecia predestinada. O amor deles foi construído sobre alicerces que Bruna julgava inabaláveis. Piqueniques no parque, viagens de fim de semana para cidades históricas, noites aconchegantes em que planejavam o futuro em sussurros, deitados em seu pequeno e acolhedor apartamento. Para ela, Fábio era a promessa de um porto seguro. Ele admirava sua independência, seu talento crescente e sua recusa em se deslumbrar com o dinheiro dele. "O que eu amo em você é a sua verdade", ele dizia, e os olhos dele brilhavam com uma sinceridade que ela jamais questionou. Bruna se sentia a mulher mais sortuda do mundo, flutuando em uma bolha de felicidade que ela acreditava nada poderia perfurar. Mas essa bolha tinha uma fronteira, e ela se chamava Sônia Alencar. A matriarca da família de Fábio era uma mulher de elegância gélida e um pragmatismo que beirava a crueldade. Desde o primeiro jantar, Sônia analisou Bruna não como a mulher que fazia seu filho feliz, mas como um item em um balanço de ativos e passivos. Bruna não tinha o sobrenome certo, a conta bancária adequada ou as conexões sociais que Sônia considerava essenciais. Seus sorrisos eram polidos, mas seus olhos eram calculistas. "Design de interiores? Que criativo!" Ela comentou certa vez, o tom insinuando que era um hobby adorável, mas insignificante. Cada elogio era uma alfinetada velada, cada gesto de acolhimento, uma manobra para mantê-la à distância. Bruna tentava ignorar. Focava em Fábio, no amor que ele lhe devotava com tanto ardor. Ele sempre a defendia, minimizando as críticas da mãe com um "ela é assim mesmo, não liga". Ele a segurava em seus braços e prometia que o amor deles era mais forte que qualquer convenção social, que qualquer plano que sua mãe pudesse ter para ele. E Bruna acreditava, porque o Fábio que estava com ela era gentil, apaixonado e parecia disposto a enfrentar o mundo por ela. Acreditava até a notícia que mudaria tudo. O teste de gravidez positivo trouxe um misto de pânico e euforia. Quando contou a Fábio, a reação dele foi de pura alegria. Ele a rodopiou no ar, os olhos marejados, o rosto iluminado por um sorriso genuíno.
Vamos ter um filho, uma família, a nossa família, Bruna, ele exclamou beijando-a com uma ternura que dissipou todos os medos dela. Naquele instante, ela teve certeza. A chegada daquele bebê seria a força final que consolidaria o amor deles, a prova de que eram feitos um para o outro, independentemente do que Sônia pensasse. Eles começaram a sonhar acordados, o quarto do bebê, os nomes, o futuro. Fábio parecia mais comprometido do que nunca, e Bruna se permitiu mergulhar de cabeça na felicidade da maternidade iminente. O que ela não sabia era que, para Sônia, a notícia da gravidez não era uma bênção, mas uma crise, uma ameaça direta ao futuro que ela havia meticulosamente planejado para seu filho e para o império da família. A construtora Alencar, apesar da fachada de sucesso inabalável, passava por uma turbulência silenciosa. Uma série de investimentos arriscados e a concorrência agressiva haviam deixado a empresa vulnerável. A solução, na mente de Sônia, já estava traçada há muito tempo. Uma fusão estratégica com o grupo empresarial de um antigo sócio, selada pelo casamento de Fábio com a filha dele, Denise. Denise não era apenas uma herdeira. Era uma mulher de negócios brilhante, respeitada e, acima de tudo, previsível. Com a notícia da gravidez, Sônia agiu com a precisão de um general em guerra. Ela não confrontou Fábio com histeria, mas com uma lógica fria e implacável. Convocou-o para uma reunião em seu escritório particular, um ambiente austero que cheirava a mogno e poder. Sobre a mesa polida, não havia fotos de família, apenas um dossiê de capa escura. Dentro, gráficos, planilhas e projeções financeiras pintavam um quadro apocalíptico do futuro da empresa. E ao lado, um relatório detalhado sobre os benefícios da união com o grupo de Denise, um verdadeiro bote salva-vidas para o legado da família Alencar. Fábio, o amor é um luxo que neste momento não podemos nos permitir, Sônia disse, sua voz calma, mas cortante como vidro. Essa moça, a Bruna, ela é um belo romance, um interlúdio, mas a realidade está batendo à nossa porta. O nome da nossa família, o trabalho do seu avô, do seu pai, tudo o que construímos está em jogo. Fábio sentiu o sangue gelar. Ele tentou argumentar, falou de Bruna, do bebê, do amor que sentia. Sônia ouviu pacientemente, como quem ouve os desvarios de uma criança. Então, ela deu o golpe final. Você pode escolher o seu conto de fadas, meu filho, mas saiba que estará escolhendo ver tudo isso. Ela gesticulou ao redor para o império que o cercava. Virar pó. Você terá o seu amor e um filho, mas viverá com a vergonha de ter sido o Alencar que falhou, que deixou o legado da família ruir por uma paixão inconsequente. Denise entende o que está em jogo. Ela é sua parceira. Bruna é seu fardo. A escolha foi posta de forma brutal. O amor idealista ou o legado de sua família. Naquela sala, sob o peso do olhar da mãe e da responsabilidade de um nome que ele carregava desde o berço, o Fábio apaixonado que Bruna conhecia começou a se desintegrar. O medo, a ambição e a covardia, sementes plantadas por Sônia ao longo de uma vida inteira, finalmente germinaram. Ele olhou para os gráficos, para a promessa de poder e estabilidade que o casamento com Denise representava, e a imagem de Bruna e do bebê começou a se tornar distante. Um sonho bonito, mas impraticável. A fraqueza em seu caráter, tão bem mascarada pelo charme e pelo carisma, venceu a batalha. A conversa com Bruna aconteceu 2 dias depois no apartamento dela, o mesmo lugar onde haviam sonhado com o futuro. Ele não gritou. Não houve uma briga explosiva. Houve algo muito pior. Uma frieza calculada que a quebrou em 1 milhão de pedaços. Ele se sentou no sofá, evitando seu olhar, e falou com a voz desapaixonada de um executivo encerrando um contrato. Bruna, eu pensei muito sobre nós, sobre o bebê. Ele começou, as palavras ensaiadas soando ocas no pequeno espaço. Cheguei à conclusão de que isso não vai funcionar. Bruna sentiu o chão desaparecer. O quê? Como assim não vai funcionar? Fábio, nós vamos ter um filho. Eu sei. E eu vou assumir todas as responsabilidades financeiras. A criança não terá falta de nada. Você também terá todo o suporte de que precisar, ele disse, como se estivesse ditando os termos de um acordo. A confusão no rosto dela deu lugar ao horror. Suporte financeiro? Você está terminando comigo? Você está me oferecendo dinheiro? A voz dela era um fio,
trêmulo de incredulidade e dor. Estou sendo prático, Bruna. Nós vivemos em mundos diferentes. Eu tenho obrigações, uma família, um negócio. Um casamento agora seria um erro para nós dois. Um erro? Ela repetiu, a palavra rasgando sua garganta. Há 2 dias você me rodopiava no ar, feliz porque íamos ser pais. O que mudou? Foi a sua mãe, não foi? Ele finalmente a encarou e nos olhos dele não havia amor, não havia conflito, apenas uma decisão gélida e irrevogável. Minha mãe me fez ver a realidade. Isso que tivemos foi lindo, mas não é real. Não é o meu futuro. Cada palavra era um golpe físico. O homem que ela amava, o pai de seu filho, estava ali, desfazendo a vida deles como se fosse um mero inconveniente em sua agenda. Ele se levantou, a postura rígida, distante. O homem que a ensinara a ver alma no concreto, agora a demolia com a eficiência de uma bola de demolição. Eu sinto muito que tenha que ser assim, ele disse, a frase mais cruel de todas, pois não havia um pingo de sentimento nela. E então ele se virou e foi embora. Deixou para trás não apenas uma mulher grávida, mas os destroços de uma vida que ela acreditava ser real. Bruna ficou paralisada, o silêncio do apartamento gritando a ausência dele. Então o primeiro soluço veio, um som rasgado que parecia vir do fundo de sua alma. Ela caiu de joelhos, as mãos sobre a barriga, o corpo convulsionando com a dor da traição mais profunda que se pode imaginar. Ela não chorava apenas pelo fim de um amor. Chorava pela humilhação, pela frieza, pela brutalidade com que seu sonho fora executado. Foi nesse estado que sua melhor amiga, Camila, a encontrou horas depois. Camila, que sempre desconfiara do mundo perfeito de Fábio, não disse, eu te avisei. Ela simplesmente se sentou no chão ao lado de Bruna, envolveu-a em seus braços e a deixou chorar. Deixou que toda a dor, a raiva e o desespero viessem à tona. Naquele chão frio, amparada apenas pelo abraço leal de sua amiga, Bruna sentiu que havia chegado ao fundo do poço. O mundo colorido que Fábio havia pintado para ela agora era apenas uma tela cinzenta e manchada. E no meio daquela escuridão, com o coração em estilhaços, uma pequena chama teimosa começou a tremer dentro dela. Uma promessa silenciosa, feita ao pequeno ser que carregava em seu ventre. Ela iria se reerguer. Por eles. Os primeiros meses foram um borrão de sobrevivência. A dor, crua e onipresente, era uma companheira constante, mas a pequena vida que crescia dentro de Bruna era uma âncora que a impedia de afundar por completo. A gravidez, que deveria ser um período de alegria compartilhada, tornou-se sua batalha particular e silenciosa. Camila foi seu alicerce, sua enfermeira, sua psicóloga, e por vezes a única razão pela qual se lembrava de comer. O apoio financeiro que Fábio oferecera, através de uma transferência bancária fria e impessoal, feita por um de seus advogados, foi a primeira coisa que ela rejeitou. O dinheiro dele vinha com o peso da humilhação, e Bruna decidiu, com uma clareza feroz que nasceu das cinzas de seu coração, que seu filho não seria sustentado pelo preço de sua dignidade. Ela vendeu o carro que Fábio lhe dera de presente, trocou seu apartamento por um menor e mais afastado e usou cada centavo de suas economias para se manter. O nascimento de Lorena foi o ponto de virada. Ao segurar aquele pequeno ser em seus braços, tão perfeito e indefeso, Bruna sentiu uma onda de amor tão avassaladora que reconfigurou sua alma. A dor do abandono não desapareceu, mas perdeu o protagonismo. O foco de sua vida agora tinha nome, cheiro e um par de olhos curiosos que dependiam inteiramente dela. Lorena não era um fardo como Sônia a fizera parecer. Era sua razão, seu propósito. Com Lorena como seu combustível, Bruna mergulhou no trabalho com uma dedicação obsessiva. As noites insones, antes povoadas por lágrimas, agora eram preenchidas pelo brilho da tela do computador e pelo cheiro de café forte. Ela fundou sua própria microempresa de design, batizando-a de Lar com Alma. O nome era um manifesto. Ela não queria apenas decorar espaços, queria criar refúgios, lugares onde as pessoas se sentissem verdadeiramente em casa. Começou com projetos pequenos: o apartamento de uma amiga, a decoração de um café de bairro, a consultoria para um jovem casal. Sua marca registrada era a capacidade de entender a essência de seus clientes
e traduzi-la em ambientes que eram ao mesmo tempo belos e profundamente pessoais. O boca a boca foi seu melhor marketing. Cada cliente satisfeito era uma porta que se abria. Bruna não tinha o capital dos grandes escritórios, mas tinha algo mais valioso, um talento genuíno e uma ética de trabalho inabalável. Ela era a profissional que subia em escadas para testar a iluminação, que garimpava achados em antiquários, que passava horas desenhando um móvel sob medida para aproveitar um canto esquecido. Em 2 anos, o Lar com Alma deixou de ser um sonho operando na mesa da sala de jantar para se tornar um pequeno, mas respeitado, estúdio com uma carteira de clientes crescente. Bruna não era mais a namorada de um milionário. Era uma empresária, uma mãe e, acima de tudo, a arquiteta de sua própria vida. A grande virada profissional veio de uma forma inesperada. Rafael Monteiro era um dos arquitetos mais renomados do país, conhecido por seus projetos audaciosos e sustentáveis que redefiniam a paisagem urbana. Ele estava à frente de um projeto ambicioso, a conversão de um antigo complexo industrial em um centro cultural e residencial de luxo. Para os interiores, ele não queria o óbvio, rejeitou os nomes mais badalados do mercado, procurando por algo com mais verdade, com mais alma. Foi seu assistente quem, após uma pesquisa exaustiva por novos talentos, lhe apresentou o portfólio modesto, porém impressionante, do estúdio Lar com Alma. Rafael ficou intrigado. Havia uma sensibilidade nos projetos de Bruna, uma harmonia entre o estético e o funcional que o cativou. As fotos mostravam espaços que não eram apenas bonitos, mas que pareciam ter histórias para contar. Ele viu a ousadia na mistura de texturas, a inteligência no aproveitamento da luz natural, a coragem em escolhas que fugiam do convencional. Ele marcou uma reunião, esperando encontrar uma profissional experiente, talvez com décadas de carreira. Quando Bruna entrou em sua sala de reuniões, Rafael ficou momentaneamente surpreso. Ela era jovem, com uma serenidade no olhar que contrastava com a força que seus projetos transmitiam. Ela não demonstrou nervosismo ou deslumbramento. Apresentou suas ideias para o projeto com uma paixão contida e uma competência técnica irrefutável. Falou sobre transformar o concreto frio do passado industrial em telas para a vida moderna, sobre criar espaços de convivência que incentivassem a comunidade, sobre usar materiais que contassem a história do lugar. Ele a ouviu em silêncio, analisando cada palavra, cada esboço que ela apresentava. Ele não viu nela uma mulher fragilizada ou uma mãe solteira lutando para sobreviver. Ele viu uma profissional de um talento imenso, com um potencial que ele sentia ainda não havia sido totalmente explorado. Seu trabalho é excelente, Bruna, disse ele, ao final da apresentação, com uma sinceridade que a desarmou. Mas sua visão para este projeto, embora muito boa, ainda está tímida. Você está se segurando. Bruna franziu a testa, surpresa. Tímida? Sim. Você tem um potencial ilimitado, mas está me apresentando soluções seguras. Eu não te chamei para o seguro. Eu te chamei por causa da alma no seu trabalho. Quero que você sonhe mais alto. Quero que me mostre algo que me assuste e me maravilhe ao mesmo tempo. Você tem isso em você. Eu vi no seu portfólio. Aquelas palavras foram um divisor de águas. Ninguém, nem mesmo Fábio, no auge de seu suposto amor, havia enxergado seu potencial profissional com tanta clareza. Rafael não estava oferecendo um emprego. Estava lançando um desafio. Estava dizendo que acreditava nela mais do que ela mesma ousava acreditar. Bruna saiu daquela reunião com a cabeça fervilhando. Ela passou a semana seguinte imersa no projeto, rasgando os esboços iniciais e começando do zero. Liberou-se das amarras do medo, do orçamento limitado, da mentalidade de pequeno estúdio. Permitiu-se ser a designer que sempre sonhou ser. A nova proposta que ela apresentou a Rafael era de tirar o fôlego. Era audaciosa, inovadora e profundamente poética. Ele a analisou por longos minutos, um sorriso lento se formando em seus lábios. É isso, ele disse simplesmente. Bem-vinda ao projeto. A parceria entre eles floresceu em um terreno de admiração e respeito mútuo. Rafael tornou-se seu mentor. Ele era exigente, implacável com a mediocridade, mas também era generoso com seu conhecimento.
Ele a ensinou a negociar com grandes fornecedores, a gerenciar equipes maiores, a defender suas ideias com a confiança que seu talento merecia. Eles passavam horas debruçados sobre plantas e amostras de materiais. O diálogo entre eles fluindo com a facilidade de quem fala a mesma língua. A relação profissional, intensa e gratificante, começou a se infiltrar sutilmente na esfera pessoal. Acontecia nas pequenas coisas, na forma como ele sempre se lembrava de pedir um café extra para ela nas noites em que trabalhavam até tarde. Na maneira como ele perguntava genuinamente sobre Lorena, sorrindo ao ver as fotos e os desenhos que ela mantinha em sua mesa. Certa noite, exaustos após uma apresentação crucial para os investidores, eles acabaram falando sobre a vida. Bruna, pela primeira vez em muito tempo, se viu falando sobre seu passado, não com a dor da vítima, mas com a perspectiva de uma sobrevivente. Ela não mencionou nomes, mas falou sobre a desilusão que a impulsionou a construir sua própria segurança. Rafael ouviu com uma empatia silenciosa. Ele também compartilhou um pouco de si. Falou sobre um casamento que terminara anos antes, sobre a dificuldade de conciliar a paixão pela arquitetura com a vida pessoal, sobre os sacrifícios que a ambição exige. Havia uma maturidade nele, uma calma de quem já navegou por suas próprias tempestades. Você construiu algo impressionante, Bruna, ele disse, olhando-a com uma admiração que ia além do profissional. Não apenas uma empresa, mas uma vida. A partir do nada. Isso exige uma força que poucas pessoas têm. Naquele momento, Bruna sentiu algo diferente. Não era a paixão avassaladora e um tanto cega que sentira por Fábio. Era uma conexão mais profunda, mais serena. Sentia-se vista em sua totalidade, como mãe, como profissional, como mulher. A atração que começou a surgir entre eles não era explosiva, mas sim uma chama lenta e constante, aquecida pelo respeito e pela cumplicidade. Era o olhar dele que se demorava um pouco mais sobre ela, o toque casual de sua mão no ombro dela, para chamar sua atenção para um detalhe na planta, a risada compartilhada que ecoava no escritório vazio. Com Rafael, Bruna não sentia que precisava ser salva ou curada. Ele não estava preenchendo um vazio deixado por Fábio. Pelo contrário, ele estava admirando e celebrando a mulher completa que ela havia se tornado por conta própria. O amor que despontava entre eles não era um remédio para o passado, mas um alicerce para o futuro. Um futuro que ela, pela primeira vez, desde a grande queda, sentia-se pronta para construir. Um futuro onde o amor não era sobre se sentir sortuda, mas sobre se sentir merecedora. E ela, mais do que ninguém, sabia o quanto merecia aquela paz, aquela parceria, aquele novo e brilhante começo. O passado, para Bruna, não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz. E toda cicatriz é o testemunho de uma batalha vencida. Ela aprendera que a verdadeira força não estava em esquecer, mas em ser capaz de encarar as memórias sem que elas tivessem o poder de a destruir. Essa força seria testada de uma maneira que ela jamais imaginara. A proposta chegou em uma tarde chuvosa, em um e-mail com o brasão de uma das mais exclusivas organizadoras de eventos do país. O assunto era sucinto. Proposta de design de interiores. Evento pré-casamento Alencar Ferraz. Bruna sentiu o ar faltar por um instante. O nome Alencar era como um fantasma, uma palavra que ela não lia ou ouvia há anos. Ao seu lado, revisando as plantas finais do Centro Cultural, estava Rafael. Ele notou a mudança súbita em sua expressão, a forma como suas mãos pararam sobre o teclado. "Tudo bem?" ele perguntou, sua voz suave quebrando o silêncio tenso. Sem dizer uma palavra, ela virou a tela do laptop para ele. Rafael leu o e-mail, seus olhos passando rapidamente pelo texto, e sua expressão se tornou séria. Ele conhecia a história, não os detalhes sórdidos, mas o suficiente para entender o peso daquele nome. Ele permaneceu em silêncio, esperando que ela falasse primeiro. O primeiro impulso de Bruna foi deletar, ignorar, proteger a paz que lutara tanto para construir. Mas então, ela leu o corpo do e-mail novamente. A solicitação vinha diretamente da noiva, Denise Ferraz, que se dizia uma grande admiradora de seu trabalho no recém-inaugurado Centro Cultural. Não era um acaso. Era o resultado de seu sucesso, de seu talento.
Recusar seria como admitir que Fábio e Sônia ainda tinham poder sobre ela. Seria uma fuga. Eles não sabem que lar com alma é meu. Ela pensou alto, o cérebro já trabalhando em alta velocidade. Seu nome profissional era Bruna Matos, usando o sobrenome da mãe, uma escolha deliberada para se desvincular do passado. O que você vai fazer? Rafael perguntou, sua preocupação evidente. Bruna ergueu os olhos do computador e o encarou. Havia uma nova luz neles, uma centelha de aço. Eu vou aceitar, disse ela, a voz firme. Rafael, meu trabalho foi solicitado pela noiva, uma mulher que admira meu talento, não meu passado. É uma oportunidade de negócio incrível. E além disso, ela fez uma pausa, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Acho que está na hora de mostrar a eles a mulher que eu me tornei. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Qualquer que seja a sua decisão, eu estou com você. Apenas lembre-se da sua força. Você não é mais a mesma pessoa que eles conheceram. Você está no controle. As palavras dele não foram um conselho, mas uma afirmação. E era tudo o que Bruna precisava ouvir. A primeira reunião foi marcada na mansão dos Alencar, o covil da Leoa. Enquanto dirigia por entre os portões imponentes, Bruna sentiu um calafrio familiar, uma memória fantasma da jovem que um dia sonhou em pertencer àquele lugar. Mas a sensação durou apenas um segundo. Hoje ela não entrava ali como a namorada de Fábio, mas como Bruna Matos, a proprietária do Lar com Alma, uma profissional contratada por seu mérito. Ela foi recebida por Denise, uma mulher cuja elegância e confiança preenchiam o ambiente. Denise era calorosa e entusiasmada, tratando Bruna com a deferência reservada aos grandes talentos. Bruna, que prazer finalmente conhecê-la. Sou uma grande fã do seu trabalho. O que você fez no Centro Cultural é simplesmente genial, disse ela com um aperto de mão firme. Foi nesse momento que Sônia e Fábio entraram na sala. O tempo pareceu congelar. O sorriso polido de Sônia vacilou, endurecendo em uma máscara de incredulidade e fúria contida. Fábio ficou branco como papel. Seus olhos se arregalaram, e por um instante ele pareceu um homem que viu uma assombração. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aquela mulher à sua frente, vestida com um terninho impecavelmente cortado, exalando confiança e sucesso, não era a garota de coração partido que ele abandonara. Era uma estranha poderosa. Bruna, por sua vez, manteve uma calma glacial. Ela sustentou o olhar chocado de Fábio por um segundo, sem expressar raiva, nem dor, apenas um vago e distante reconhecimento, como se ele fosse um rosto familiar de um passado remoto. Então, virou-se para Sônia com um sorriso profissional. Senhora Alencar, um prazer revê-la. Denise, completamente alheia à corrente de alta voltagem que atravessava a sala, fez as apresentações. Mãe, Fábio, esta é Bruna Matos, a designer de quem lhes falei. Ela fará a decoração do nosso coquetel de noivado. Sônia foi a primeira a se recuperar, seu veneno disfarçado de cortesia. Matos? Interessante. Não conhecia seu trabalho. Denise, você tem certeza? Temos contatos com os melhores decoradores do país. Antes que Bruna precisasse responder, Denise a defendeu com lealdade. Sônia, querida, relaxe. A senhora Matos é a melhor no que faz. Por isso a contratei. Seu olhar é fresco e moderno, exatamente o que eu quero. A estratégia de Bruna era de uma inteligência cirúrgica. Ela se tornaria indispensável e admirada pela única pessoa que Fábio e Sônia não podiam contrariar, a noiva. Ela focou toda a sua atenção em Denise, discutindo conceitos, paletas de cores e layout com um entusiasmo contagiante. Para Fábio e Sônia, ela dirigia apenas o necessário, tratando-os com a polidez formal reservada a clientes secundários. A cada ideia que Bruna apresentava, Denise ficava mais encantada, enquanto a ansiedade de Sônia e o pânico de Fábio cresciam a níveis palpáveis. Eles estavam presos, forçados a assistir à mulher que tentaram apagar-se e infiltrar no coração de sua nova vida. Nas semanas que se seguiram, Bruna teceu sua teia com maestria. Cada interação era calculada. Durante uma reunião de planejamento no local do evento, enquanto discutiam a importância de um ambiente acolhedor, Bruna comentou,
olhando diretamente para Denise. Acredito que qualquer grande construção, seja uma casa ou uma família, precisa ter uma fundação de total honestidade e transparência. Sem isso, por mais bela que seja a fachada, a estrutura está comprometida. O comentário foi recebido com um aceno entusiasmado de Denise. Não poderia concordar mais, Bruna. É exatamente isso que Fábio e eu valorizamos. Bruna viu pelo canto do olho o espasmo no rosto de Fábio e a forma como Sônia apertou a bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. As palavras, embora profissionais, eram dardos envenenados que atingiam precisamente a consciência culpada deles. Bruna também investiu em sua relação com Denise. Elas almoçaram juntas para discutir os detalhes finais, e a conversa inevitavelmente fluiu para o lado pessoal. Bruna falou de sua empresa, de sua paixão pelo que fazia, e com um orgulho radiante, falou de sua filha, Lorena. Deve ser um desafio imenso, ser mãe solteira e tocar um negócio de tanto sucesso, comentou Denise, com genuína admiração. Lorena não é um desafio, é minha força, respondeu Bruna, com uma simplicidade que comoveu Denise. Foi por ela que aprendi que sou capaz de qualquer coisa. Ela é o melhor projeto da minha vida. Denise, uma mulher que valorizava a força e a integridade acima de tudo, sentia sua admiração por Bruna crescer a cada encontro. Ela via em Bruna um espelho do tipo de mulher que ela mesma aspirava a ser, independente, talentosa e inabalável. Mal sabia ela que a história por trás daquela força estava prestes a colidir com a sua própria. Enquanto isso, a paranoia consumia Fábio e Sônia. A presença constante de Bruna era uma tortura psicológica. Eles a viam em todos os lugares, sempre calma, sempre no controle, sempre com um sorriso profissional que não alcançava os olhos quando se dirigia a eles. O que ela quer, Fábio? Sibilou Sônia, em uma das muitas discussões acaloradas que tinham a portas fechadas. Isso não é coincidência. Ela quer dinheiro? Quer fazer um escândalo? Precisamos detê-la. E como faremos isso? Retrucou Fábio, a voz trêmula de pânico. Denise a adora. Se tentarmos demiti-la, Denise vai querer saber o porquê. O que diremos? Que ela é a mulher que eu abandonei grávida para poder me casar com ela? Acorde, mamãe. Estamos encurralados. Desesperado, Fábio tentou abordar Bruna a sós. Ele a encontrou supervisionando a montagem da iluminação no salão de festas. Bruna, nós precisamos conversar. Ela se virou lentamente, a expressão neutra. Senhora, Matos, por favor, corrigiu-o, a formalidade sendo uma bofetada mais forte do que qualquer grito. E sobre o que teríamos para conversar, Sr. Alencar? Se for sobre o projeto, sugiro que agende um horário com minha assistente. Não seja assim, ele implorou, a voz baixa. O que você quer? Quanto? Eu pago o que for preciso para você sumir. Bruna o encarou, e pela primeira vez, ele viu um brilho gélido em seus olhos. Sr. Alencar, acho que você está me confundindo com outra pessoa. Talvez com a garota que você conheceu anos atrás. Aquela garota não existe mais. Agora, se me dá licença, tenho um trabalho para entregar com a excelência que sua noiva espera de mim. Ela lhe deu as costas, deixando-o parado no meio do salão, humilhado e aterrorizado. A incerteza do objetivo final dela era a pior das torturas. Ela não pedia dinheiro, não fazia ameaças, não chorava pelos cantos. Ela apenas trabalhava, e sua competência impecável era mais ameaçadora do que qualquer escândalo. Ela estava construindo o cenário perfeito para o noivado deles, e Fábio tinha a sensação avassaladora de que também estava construindo o palco para sua própria ruína. O dia do coquetel de noivado amanheceu com um céu de azul límpido, um contraste irônico com a tempestade que se formava nos bastidores. Bruna chegou ao local do evento, um salão de festas com paredes de vidro e vista para a cidade, antes mesmo que o sol iluminasse completamente os arranha-céus. Ela se movia pelo espaço, com a precisão de uma maestrina afinando sua orquestra. Cada vela, cada arranjo de flores, cada ponto de luz era posicionado não apenas para criar beleza, mas para construir uma atmosfera. Ela queria um ambiente de elegância inquestionável, um cenário tão perfeito que ninguém pudesse acusá-la de nada além de excelência. A beleza seria seu disfarce. No meio da tarde, em meio à agitação controlada de sua equipe,
Uma presença calma se materializou ao seu lado. Era Rafael, segurando 2 copos de café. Ele não disse muito, apenas a observou trabalhar, um orgulho genuíno em seu olhar. Ele olhou ao redor, para a transformação que ela havia operado no espaço. É incrível, Bruna. Você não decora lugares. Você dá alma a eles, ele disse. Sua voz um contraponto tranquilo ao caos da montagem. Ela aceitou o café, o calor do copo aquecendo suas mãos. Obrigada por vir. Eu não perderia a chance de ver a artista em ação. Ele sorriu. Só quero que se lembre de uma coisa esta noite. Lembre-se de quem você é agora. Forte, bem-sucedida, com um futuro brilhante. Eles não têm poder sobre você, a menos que você permita. Ele tocou seu rosto levemente, um gesto de apoio que valia mais que 1000 palavras. Aquele simples ato a ancorou, lembrando-a de que suas ações não nasciam de um lugar de vingança amarga, mas de uma força conquistada com muito suor e lágrimas. Quando os anfitriões chegaram, a noite já havia caído, e o salão brilhava como uma caixa de joias suspensa sobre a cidade. Denise entrou, e sua reação foi de puro deslumbramento. Seus olhos brilharam ao ver a harmonia de cores, a iluminação dramática e a elegância de cada detalhe. Ela caminhou diretamente até Bruna, ignorando o marido e a sogra por um instante. Bruna, isto está mágico. É mais perfeito do que eu poderia ter sonhado, ela exclamou, abraçando-a impulsivamente. Você tem um dom divino. Forçados a concordar, Fábio e Sônia murmuraram elogios que soavam como sentenças. Para eles, a perfeição do ambiente era um insulto. Cada elogio que Denise dirigia a Bruna era uma facada em seu orgulho. Estavam aprisionados em um paraíso criado por sua maior inimiga, obrigados a sorrir e fingir enquanto o pânico os corroía por dentro. Bruna agradeceu a Denise com um sorriso caloroso e genuíno. Para ela, a admiração de Denise era real e valiosa. Era a prova de seu talento, completamente desvinculada do passado que a ligava aos outros dois. Com o início da festa, Bruna assumiu seu papel nos bastidores, uma presença constante e discreta, garantindo que tudo fluísse com perfeição. Ela circulava pelo salão ajustando um detalhe aqui, orientando um garçom ali. Sua competência era sua armadura. Os convidados à elite da cidade comentavam sobre a decoração espetacular, e mais de uma vez Bruna foi apresentada por Denise como a mente brilhante por trás desta noite. A cada apresentação, Bruna via o desconforto de Fábio aumentar. Ele, que um dia a descartara como insignificante, agora era forçado a vê-la ser celebrada em seu próprio território. Sônia, no entanto, não possuía a mesma capacidade de dissimulação. A visão de Bruna sendo elogiada, movendo-se com tanta confiança em seu círculo social, foi mais do que ela podia suportar. Sua raiva, fermentando sob a superfície por semanas, finalmente transbordou. Ela viu Bruna se dirigir a um terraço mais calmo para atender a uma chamada e a seguiu, a postura rígida como a de um predador. O que você pensa que está fazendo? Sônia sibilou, a voz baixa e carregada de veneno, assim que ficaram a sós. A máscara de cortesia havia caído, revelando o rosto feio da crueldade. Bruna terminou a ligação calmamente e se virou para ela. Perdão? Não se faça de desentendida, garota. Eu sei o que você está tramando. Aparecer do nada, se insinuar na vida da Denise. Se você acha que vai estragar o futuro do meu filho, está muito enganada. Eu te destruí uma vez. Posso fazer de novo. O ar no terraço ficou pesado. A Bruna de anos atrás teria tremido, talvez chorado. Mas a mulher que encarava Sônia agora permaneceu imóvel, um lago de águas profundas e calmas. Em primeiro lugar, Sra. Alencar, eu não sou mais uma garota. Sou uma empresária que a senhora e seu filho não têm o poder de destruir, disse Bruna, a voz cortante como um diamante. Em segundo lugar, a única pessoa que parece empenhada em estragar esta noite é a senhora. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. O trabalho para o qual a sua futura nora, uma mulher de excelente bom gosto, me contratou. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. E quer saber? Se o futuro do seu filho é tão frágil que a simples presença de uma profissional competente o ameaça, talvez o problema não esteja em mim. Talvez a fundação sobre a qual vocês construíram essa farsa seja podre. Agora, se me dá licença, tenho uma festa para supervisionar.
Bruna passou por Sônia, deixando-a paralisada no terraço, a respiração ofegante, as mãos tremendo de uma fúria impotente. Pela primeira vez, Sônia percebeu que suas armas, dinheiro, status, intimidação, não tinham efeito sobre aquela mulher. Bruna não queria o que ela podia oferecer ou tirar. Ela jogava um jogo diferente, com regras que Sônia não compreendia, e isso a apavorava. Do outro lado do salão, Denise notava o comportamento estranho de seu noivo. Fábio estava visivelmente tenso, o suor brilhando em sua testa, apesar do ar-condicionado. Ele mal tocara na comida ou na bebida, e seu olhar se desviava constantemente, procurando por algo ou alguém. Ela o viu enrijecer quando Bruna passou por perto, o sorriso dele se tornando uma careta forçada. A desculpa do estresse pré-casamento começava a parecer frágil. Quando Sônia voltou do terraço, o rosto pálido e a expressão sombria, a percepção de Denise se aguçou. Ela viu a troca de olhares entre mãe e filho, um entendimento silencioso e desesperado. Um alarme sutil soou em sua mente. Por que a decoradora, uma mulher tão encantadora e profissional, causava tanto desconforto em sua nova família? A peça não se encaixava. Ela se aproximou de Fábio, tocando seu braço. Fábio, está tudo bem mesmo? Você parece assombrado, ela disse, a voz baixa e preocupada. Claro que estou bem, meu amor. É só a pressão de tudo isso. Quero que seja perfeito para você. Ele mentiu, o esforço para sorrir tornando seu rosto uma máscara de tensão. Denise assentiu, mas pela primeira vez não acreditou nele. Ela não suspeitava da verdade, nem em seus sonhos mais loucos, mas sentia o cheiro de segredo no ar. Um segredo que parecia girar em torno da mulher radiante que havia criado aquela noite mágica. O golpe final para Fábio veio perto do fim da noite. Houve um pequeno problema técnico com o som, e Bruna precisou falar diretamente com ele para obter a aprovação de uma solução alternativa. A interação foi breve, pública e estritamente profissional. Mas enquanto ela explicava a situação, ela o olhou diretamente nos olhos. Não havia ódio no olhar dela. Não havia desprezo. Havia algo muito pior. Uma calma e distante indiferença, quase beirando a pena. Naquele olhar, Fábio viu o abismo que agora existia entre eles. Ele viu que ela não estava ali por vingança, não no sentido que ele entendia. Ela não queria seu dinheiro, não queria seu amor, não queria sequer seu sofrimento. Ela estava ali para fechar um ciclo, para afirmar seu próprio valor em seus próprios termos. Naquele instante, ele entendeu que já havia perdido. A batalha não era sobre destruir seu casamento. Era sobre ela provar a si mesma e ao universo que ele era irrelevante. E essa constatação o quebrou por dentro de uma forma que nenhum escândalo público jamais conseguiria. A festa foi um sucesso retumbante. Quando o último convidado foi embora, Bruna supervisionou a desmontagem inicial com sua equipe, a adrenalina dando lugar a um cansaço satisfatório. Rafael, que havia se mantido discretamente presente durante todo o evento, esperou por ela. Ele a ajudou a carregar sua pasta e seu laptop para o carro. No silêncio do veículo, deslizando pelas ruas noturnas da cidade, Bruna olhou para as luzes que passavam, o rosto pensativo, o confronto com Sônia, o pânico nos olhos de Fábio, a admiração e a nascente confusão no rosto de Denise. Tudo se encaixou em sua mente. Eu sei o que preciso fazer agora, disse ela, a voz baixa, mas cheia de uma nova e inabalável certeza. Rafael apenas assentiu, colocando a mão sobre a dela. O que for, estarei aqui. Não é por vingança, continuou ela, como se precisasse dizer em voz alta. É pela verdade. Denise merece saber com quem está se casando. E Lorena? Lorena merece que a história de sua origem seja limpa de covardia e mentiras. Eu preciso fazer isso, por elas e por mim. A decisão estava tomada. O coquetel havia sido o ensaio geral. Agora, Bruna estava pronta para o ato final. O palco não seria mais um salão de festas, mas o altar de uma catedral. E a verdade seria a única convidada de honra. A catedral era um monumento à opulência e à tradição. Vitrais ancestrais filtravam a luz da tarde, projetando manchas de cor sobre os convidados, que sussurravam em seus assentos de carvalho polido. No altar,
sob um arco de lírios brancos, Fábio Alencar sentia o colarinho de seu fraque apertar como uma forca. Cada nota do órgão que ecoava pela nave parecia um martelo batendo em sua cabeça. O terror que se instalara em seu peito durante o coquetel havia se transformado em uma certeza gelada. Algo terrível estava para acontecer. Ele tentava focar em Denise, que caminhava em sua direção pelo braço do pai, uma visão de branco e seda. Mas sua mente traiçoeira só conseguia projetar outra imagem na entrada da igreja. Ao seu lado, Sônia era uma estátua de rigidez. O sorriso para os convidados, uma obra de ficção. Por dentro, ela era um feixe de nervos. Tinha colocado seguranças extras nos portões, instruídos a barrar qualquer pessoa que não estivesse na lista. Tinha feito tudo para fortificar seu castelo. No entanto, uma sensação de desastre iminente a sufocava. Denise, por sua vez, sentia um frio que não vinha da pedra antiga da catedral. A dúvida, plantada dias antes, florescera em uma profunda inquietação. Ela notou a palidez doentia de Fábio, as gotas de suor em sua fronte que o padrinho de casamento discretamente tentava secar. Viu o olhar de Sônia, que não era de felicidade, mas de uma vigilância feroz. Isto não é nervosismo de noivo, pensou ela, o coração pesado. É medo. O homem que a esperava no altar parecia um estranho, um impostor na pele do homem que ela amava. E então, no exato momento em que Denise chegou ao altar e as primeiras palavras da cerimônia seriam ditas, aconteceu. Um murmúrio começou nos bancos de trás, uma onda de choque que se propagou até o altar, silenciando o órgão e o padre. As imensas portas de madeira da catedral, que deveriam ter sido fechadas, abriram-se lentamente, rangendo como o arauto de um juízo final. Na soleira, recortada contra a luz dourada da tarde, estava a figura que Fábio tanto temia. Bruna. Ela não usava branco, mas um vestido verde esmeralda que irradiava vida e poder. Em seus braços, dormindo serenamente, aninhada contra seu peito, estava Lorena, vestida com um macacãozinho branco, a inocência em pessoa. Bruna não parecia uma intrusa. Parecia uma aparição. Um anjo da verdade que viera reclamar o que era seu. O silêncio na igreja era absoluto, pesado, denso. Com passos calmos e deliberados, Bruna começou a caminhar pelo longo corredor central. Seu olhar não estava em Fábio nem em Sônia. Estava fixo em Denise. Não era um olhar de desafio ou de ódio. Era um olhar de sororidade, de uma mulher para outra. Sônia foi a primeira a quebrar o feitiço, a voz estridente cortando o silêncio sagrado. Seguranças! Tirem essa mulher daqui agora, invasora, louca! Fábio, encurralado, encontrou a voz, o pânico transformando-se em falsa indignação. Bruna, o que você está fazendo? Veio para estragar o dia mais feliz da minha vida com suas mentiras? Mas as acusações dele soaram vazias, desesperadas. Denise não ouviu. Seus olhos estavam cravados na criança nos braços de Bruna. Uma criança com os mesmos cabelos escuros de Fábio, com o mesmo formato do queixo que ela tantas vezes acariciara. As peças do quebra-cabeça, antes confusas, começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. O pavor dele, a hostilidade de Sônia, o segredo que pairava no ar. Tudo fazia sentido agora. Bruna parou a poucos passos do altar, o epicentro de todas as atenções. Sua voz, quando falou, não era alta, mas a acústica da catedral a carregou para cada canto, clara e firme. Denise, disse ela, ignorando completamente os outros dois. Meu nome é Bruna Matos. Eu não vim estragar nada. Eu vim impedir que a sua vida seja construída sobre uma fundação de mentiras. É mentira. Ela é uma ex-namorada amargurada, uma golpista, gritou Sônia, já fora de si. Bruna continuou, o olhar preso em Denise. Fábio e eu íamos nos casar. Eu estava grávida desta linda menina, a filha dele. Mas a mãe dele decidiu que eu não era um bom negócio. Eles me ofereceram dinheiro para desaparecer. Eu recusei. Escolhi ter minha filha e construir minha vida com dignidade, longe da sujeira deles. Ela abriu a bolsa que trazia a tiracolo e de lá tirou um envelope. Eu não peço que acredite apenas em minhas palavras. Aqui estão as cópias da proposta de acordo extrajudicial que os advogados dele me enviaram há 2 anos, detalhando os pagamentos mensais em troca do meu silêncio sobre a paternidade. E aqui, ela tirou algo pequeno e brilhante.
Está o resultado do exame de DNA que fiz por conta própria, para o caso de um dia a honra da minha filha ser questionada. A cada palavra, o rosto de Fábio se tornava mais cinzento. Ele estava desmoronando em frente a centenas de convidados, sua imagem de perfeição se estilhaçando em tempo real. Foi então que um homem de terno simples, sentado na quarta fileira, se levantou. Era Lucas, o ex-assistente jurídico de Sônia, um homem de consciência pesada que Bruna havia localizado e convencido a fazer a coisa certa. Seus olhos estavam marejados e suas mãos tremiam. É verdade, disse ele, a voz embargada, mas audível. Tudo o que ela disse é verdade. Meu nome é Lucas Guedes. Eu era assistente no escritório que representava a senhora Alencar. Eu redigi a primeira versão daquele acordo. Fui eu quem fez a transferência que ela recusou. Eles sabiam da gravidez. Eles planejaram tudo. Eu me demiti logo depois, não conseguia conviver com isso. A confissão foi a pá de cal. A palavra de um terceiro, um cúmplice arrependido, selou o destino de Fábio e Sônia. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Todos os olhares, antes em Bruna, agora se voltaram para Denise. O que a noiva traída faria? Haveria gritos? Lágrimas? Um escândalo? Não houve nada disso. A reação de Denise foi o ato de poder mais silencioso e devastador que alguém poderia testemunhar. Ela olhou para Fábio uma última vez, não com ódio, mas com uma decepção tão profunda que era quase piedade. Ela viu o homem fraco, o covarde, a marionete da mãe. O homem por quem se apaixonara nunca existira. Lentamente, com uma graça que contrastava com a sordidez da situação, Denise ergueu a mão e retirou o anel de noivado de diamante de seu dedo. Aquele anel, símbolo de uma promessa agora podre, pareceu pesar uma tonelada. Ela não o jogou no chão, não o atirou no rosto de Fábio. Com a dignidade de uma rainha, ela se virou para o pequeno pajem que segurava a almofada das alianças e depositou a joia delicadamente sobre o veludo. Então ela se virou para seu pai, que a olhava com uma mistura de dor e imenso orgulho. Ele estendeu o braço para ela. Sem olhar para trás, sem derramar uma única lágrima, Denise Ferraz deu as costas à farsa em que sua vida quase se transformou e caminhou de volta pelo corredor, a cabeça erguida. Ela não era uma vítima fugindo de sua humilhação. Ela era a juíza que acabara de proferir a sentença final e se retirava do tribunal. O espetáculo terminara. Os convidados começaram a se levantar cochichando, alguns saindo apressadamente, outros encarando o altar com mórbida curiosidade. Bruna permaneceu ali por um instante, o coração batendo forte, mas em paz. Ela olhou para Fábio, um homem patético e destruído, em meio a um cenário de luxo. Olhou para Sônia, cujo rosto estava contorcido em uma máscara de ódio e derrota. Não havia sentimento de triunfo em Bruna, apenas um alívio profundo, a sensação de um peso sendo retirado de sua alma. A justiça fora feita, a verdade fora dita. Ela ajeitou a pequena Lorena em seus braços, que nem sequer havia acordado em meio ao turbilhão. Deu um último olhar para o caos que deixava para trás e, com a mesma calma com que entrou, virou-se e caminhou em direção à luz do dia, deixando Fábio e Sônia para se afogarem no silêncio ensurdecedor de sua ruína. A queda do Império Alencar não foi um estrondo, mas um eco silencioso que se propagou pelas colunas sociais e financeiras do país. O escândalo do casamento desfeito foi a faísca que incendiou a frágil estrutura de negócios que Sônia e Fábio haviam construído sobre acordos de conveniência e uma reputação de fachada. A família Ferraz, um clã discreto, mas de poder e honra inquestionáveis, não moveu uma única ação judicial. Eles simplesmente se retiraram, cancelaram os contratos, dissolveram as parcerias e, com seu silêncio glacial, assinaram a sentença de morte comercial dos Alencar. Os outros parceiros farejando o naufrágio seguiram o exemplo. Em questão de semanas, a construtora, antes um titã do mercado, começou a desmoronar sob o peso de sua própria desonra. Enquanto o mundo exterior assistia à ruína em manchetes e notas de rodapé, a verdadeira implosão acontecia dentro dos muros da mansão fria e escura. O luxo, que antes era um símbolo de poder, agora era apenas o cenário de um velório. Fábio passava os dias no escritório de Mogno, não trabalhando, mas encarando o vazio.
uma garrafa de uísque como sua única companhia. A culpa, a humilhação e o fantasma da vida que ele poderia ter tido o consumiam. Sônia, por sua vez, vagava pelos corredores como uma rainha destronada, seu veneno agora voltado para o único alvo que lhe restara, o próprio filho. As conversas entre eles não eram mais sobre estratégia, mas sobre recriminação. Você foi fraco, ela sibilava. Você a deixou entrar, a deixou vencer. E ele retrucava, a voz arrastada pelo álcool e pelo desespero. Foi você, seu plano, sua ambição. Você destruiu tudo. A aliança forjada no poder se desfez na derrota, deixando apenas dois estranhos amargurados, aprisionados juntos na monumental tumba de seus sonhos falidos. Em completo e absoluto contraste, a casa de Bruna era um santuário de luz e vida. Um apartamento não muito grande, mas decorado com a alma que ela imprimia em todos os seus projetos. As paredes eram cobertas por desenhos coloridos de Lorena, e o som que preenchia o ambiente não era o de acusações, mas o da risada cristalina de uma criança descobrindo o mundo. Bruna via as notícias. Ela soube da queda dos Alencar, mas, para sua própria surpresa, não sentiu o sabor doce da vingança. O que sentiu foi um profundo e sereno alívio. Era como fechar a última página de um livro pesado e assustador. A ruína deles não era a sua vitória. A sua vitória estava ali, sentada no tapete da sala, tentando encaixar blocos de madeira e gargalhando a cada tentativa fracassada. Sua vitória era a paz. Nos meses que se seguiram, a vida de Bruna floresceu de maneiras inesperadas. A história, embora ela nunca a comentasse publicamente, vazou. E a narrativa que se formou não foi a de um escândalo, mas a de uma mulher de força e integridade inabaláveis. O estúdio Lar com Alma foi inundado por uma nova onda de clientes, pessoas que não queriam apenas uma casa bonita, mas um projeto assinado pela mulher que se recusou a vender sua dignidade. Bruna expandiu sua equipe, mudou-se para um escritório maior e se tornou uma das vozes mais respeitadas de sua geração no design nacional. Mas seu maior investimento era em seu tempo com Lorena, nos fins de semana no parque, nas histórias antes de dormir, na celebração de cada pequena conquista. Ela estava construindo seu próprio império, um fundado em amor, verdade e resiliência. Rafael, durante todo esse tempo, foi uma presença constante, mas respeitosa. Ele a apoiou com a solidez de um amigo verdadeiro, entendendo instintivamente que ela precisava de espaço para processar o turbilhão e fechar aquele ciclo por conta própria. Ele não queria ser o homem que a resgatava da tempestade. Queria ser o porto seguro que a esperava quando ela mesma chegasse à calmaria. E ele esperou. Numa noite de primavera, meses após o casamento que não aconteceu, ele bateu à sua porta. Não trazia flores ou presentes extravagantes, apenas 2 caixas de sua comida tailandesa favorita e um sorriso que aquecia mais do que qualquer lareira. Lorena já dormia, e a casa estava imersa em um silêncio tranquilo. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, a mesma onde Bruna passara tantas noites trabalhando e sonhando, e conversaram como se o tempo não tivesse passado. Falaram sobre trabalho, sobre os novos projetos, sobre as alegrias e os desafios de ver uma empresa crescer. A conversa era fácil, natural, a cumplicidade entre eles mais forte do que nunca. Em certo momento, Bruna pousou seus talheres e o encarou, os olhos cheios de uma gratidão sincera. Rafael, eu nunca te agradeci de verdade, disse ela, a voz suave, pelo seu apoio, mas principalmente pela sua paciência, por me dar o espaço que eu precisava. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela, o toque firme e reconfortante. Bruna, eu nunca duvidei por um segundo da sua força. Eu sabia que você conseguiria navegar por tudo aquilo. Eu não queria ser o homem que te ajudou a superar o passado. Eu queria ser o homem que te encontraria quando você estivesse pronta para construir o futuro. Aquelas palavras eram tudo. Eram a definição perfeita do amor maduro que ela nem sabia que era possível. Um amor que não vinha para preencher vazios, mas para celebrar a plenitude. Um amor entre iguais construído sobre a rocha da admiração mútua. Bruna sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza, de uma felicidade pura e avassaladora. Acho que estou pronta, ela sussurrou. Rafael se levantou,
Contornou a mesa e parou ao lado dela. Ele ergueu o rosto dela com uma delicadeza infinita, seus polegares acariciando suas bochechas. O beijo que se seguiu não foi uma explosão de paixão desesperada, como os beijos do passado. Foi um encontro de almas. Foi lento, profundo e cheio de uma promessa silenciosa. Era o toque seguro de um amor construído sobre a verdade, um amor que não precisava de fachadas ou de jogos. Um beijo que dizia: eu vejo você, inteira, e é exatamente você que eu quero. Naquele beijo, Bruna se sentiu finalmente em casa. A cena final não é de drama ou de confronto, é de uma manhã de domingo, meses depois. O sol entra pela janela da sala, iluminando partículas de poeira que dançam no ar. No tapete, Rafael está deitado de bruços, construindo uma torre de blocos muito mais alta e complexa do que as que Lorena tentava fazer. A menina, agora dando seus primeiros passos vacilantes, ri e bate palmas a cada novo bloco adicionado, ocasionalmente se desequilibrando e caindo sentada de fralda, o que a faz rir ainda mais. Bruna os observa do sofá, uma xícara de café nas mãos, um livro esquecido em seu colo. Ela observa a interação fácil entre o homem que ama e a filha que é sua vida. Vê a ternura no olhar de Rafael quando ele ajuda Lorena a colocar o último bloco no topo da torre. Vê a alegria pura e desinibida de sua filha. E um sentimento de paz tão profundo a preenche que parece expandir seu peito. Sua maior conquista não foi a ruína de Fábio, não foi desmascarar uma farsa. Foi isso. Foi esta manhã de domingo. Foi a felicidade que ela construiu tijolo por tijolo com as próprias mãos. Foi transformar as ruínas de um passado doloroso na fundação sólida de um futuro brilhante. Ela não destruiu uma vida. Ela edificou a sua. E essa ela sabia. Era a mais doce e verdadeira das vitórias. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou do desfecho? A jornada de superação da Bruna, que transformou a maior dor de sua vida em sua maior força, te inspirou? Se essa trama de justiça e recomeço te prendeu do início ao fim e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.